Senhor a todos, estamos aí com mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical. Hoje, a primeira lição do ano de 2017. É claro que hoje estamos gravando, estamos ainda no ano de 2016. Matheus Felipe está gravando, ele está dando uma saída ali, vai fechar a parte, você não vê o barulho assim, depois não vê quando ele voltar. Mas aí nós estamos gravando essa aula e glórias a Deus pela tua vida. Eu queria já fazer um agradecimento à irmã Janice, Deus abençoe, irmã Janice da Costa, que tem apoiado este canal, tem apoiado os vídeos, tem divulgado os vídeos do canal Juninho Espírito Santo, Dependentes de Cristo. Muito obrigado, irmã Janice, Deus abençoe a tua vida cada dia mais. Evangelista Márcio Mainardes, professor Márcio Mainardes, que tem o seu canal também, que tem na descrição o link dele ali também. Obrigado, ele que também tem apoiado. E cada um dos nossos irmãos da Escola Bíblica Dominical, no grupo do WhatsApp, e em vários locais do Brasil inteiro aí, que tem assistido às aulas, e em alguns lugares também, do Japão, dos Estados Unidos. Deus abençoe em nome de Jesus. Se esqueci o teu país aí, desculpa aí também, mas obrigado porque você tem assistido às aulas, você tem dado o seu like, que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. E a lição número 1, ela hoje é uma apresentação, na verdade, é uma apresentação. Tem mais uma coisa, hoje é o nosso último dia gravando nesse local aqui, a loja onde eu trabalho, e a partir de janeiro não vou estar mais nesse local, é a última gravação aqui, pelo menos da aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos de mudança, mudando aí, e de repente só vai estar fazendo eco, não sei aí, porque estamos em trabalho que hoje foi corrido, tirando, fazendo mudança, mas glórias a Deus para isso. E aí, a lição de número 1, conselhos sociais e espirituais dos profetas menores. Essa é a lição, essa lição que tem como comentarista Débora, irmã Débora Machado, falando aqui a história dos profetas menores, tudo a respeito deles, e nós vamos dar uma pincelada, na verdade, a respeito desse assunto, já que durante todas as lições estaremos falando de alguns dos profetas menores, tá bom? Vamos aqui já ler com você. Eu não vou nem ler, fazer uma apresentação de toda a lição, porque eu acho que não precisa, né? Então a gente vai entrar já na lição número 1, que fala assim: quem são os profetas menores e qual é a sua mensagem? Versículo: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. 1 Coríntios capítulo 14 e versículo de número 3. Já dizendo aqui a forma de profetizar, para que profetizar, e esta ferramenta de profecia, que é uma ferramenta da igreja. Os membros do corpo de Cristo, eles são usados também, existem membros usados para profetizar. E a profecia aqui fala de edificação, exortação e consolação. Lembrando que da mesma forma de profecia do Antigo Testamento, e o último foi João Batista dos profetas, não são profecias mais como o Antigo Testamento e como João Batista ali, que surgiu no Novo Testamento. Mas o dom de profecia, o espírito da profecia continua. Não da mesma forma que no Antigo Testamento, e como João Batista também profetizou, mas parou ali esse ministério de profetas. Mas aí continua o espírito de profecia ocorrendo dentro da Bíblia Sagrada, dentro dos dias atuais, e aqui nesse texto fala de edificação, exortação e consolação, porque hoje a gente vê muito espírito de profecia, de Espírito Santo Antônio, porque é os casamenteiros, esse daqui é para casar com essa, tem tudo isso daí, e tem que haver uma vigilância, um cuidado todo especial. O objetivo da lição: o perfil dos profetas menores. A gente vai só comentar o nome deles e o significado, como está aqui na lição, a gente vai ler. Mas aqui fala também a importância do ofício profético no Antigo Testamento e contextualizar o propósito das profecias. Lição de número 1, de 1º de janeiro de 2017, e desejo a você um feliz ano novo. Deus abençoe em nome de Jesus a tua vida cada dia mais. Vamos lá? Lição número 1, sintetizando.
O ministério profético era comum do Antigo Testamento. O profeta era a pessoa escolhida por Deus para denunciar o pecado, anunciar o juízo eterno e, do mesmo modo, a misericórdia divina para o arrependimento. Uma vida de dedicação exclusiva a Deus e de inconformismo diante das injustiças humanas caracterizava o perfil do ministério profético. Desprezado pelas autoridades, na maioria das vezes o profeta ainda assim obedecia à vontade de Deus segundo o propósito dele. A gente sempre até comenta que o profeta é aquele que é muito perseguido hoje em dia. O profeta, não como o Antigo Testamento, que a gente citou, mas o profeta hoje é da atualidade, esse que exorta, edifica e consola. Ele é muito perseguido. E a igreja que não tem profetas, que não tem profecia, ela dificilmente fica em pé. Então precisa ter profetas dentro da igreja, para apontar mesmo, para falar, para chamar a atenção da igreja de Jesus Cristo. Muitos profetas fizeram parte da história do povo de Deus. Eles exerceram um importante papel na condução dos israelitas ao retorno à aliança firmada pelo Senhor. Correção ao pecador, advertências quanto ao abandono da fé, juízos contra as nações opressoras, eram as marcas da mensagem dos 12 profetas menores. Entretanto, consolação dos fiéis e encorajamento para permanecerem inabaláveis na fé também pautavam esse extraordinário ministério. Contexto histórico. Número 1. Tópico de número 1. Os profetas exerceram o ministério entre os séculos 8 a.C. e 5 a.C. Então nós vemos aqui 8 e 5 a.C. O registro desse ministério profético atravessa gerações e nos oferece um ensinamento absolutamente atual. Interessante que as profecias, e você vê esses ministérios, mais de 2.600 anos antes de Cristo, mais de 2.600 anos. E até hoje são atuais. Muitas profecias foram entregues, sim. A gente vai depois ver a respeito dessas profecias que cada personagem, cada profeta menor, profecias que se cumpriram, mas profecias também que estão para se cumprir. Mas também profecias que apontavam o pecado e apontavam todas as coisas erradas que ocorriam naquela época e que é atual, porque hoje ainda ocorre muita injustiça, muito pecado e muita coisa errada. Então, 2.600 anos, mas ainda são atuais. Isso que é interessante da Bíblia Sagrada. Acerca da vontade de Deus para o seu povo, diante do cenário nacional sistemático da degradação moral e corrupção política e da tragédia espiritual. Ou seja, nós vemos hoje na política brasileira essa degradação moral. Homens que representariam o povo, seriam para ser representantes do povo, que têm acabado com a política. Homens aí que têm votado, por exemplo, a favor do aborto, irmãos. Um absurdo. Então a degradação moral, espiritual, é atual hoje em dia. É atual. Homens apoiando o casamento de homossexuais. Nós vemos aí a degradação moral como Sodoma e Gomorra. Então nós vemos hoje, é atual, precisam profetas de Deus, homens de Deus, levantarem-se dentro das igrejas, fora das igrejas, também para apontar o pecado, para falar do pecado, para dizer o quanto está errado. E nós aqui, como profetas, com o espírito de profecia que eu e você temos aí, professores da escola dominical, devemos ensinar os nossos alunos a não aprovar certas coisas que estamos vendo hoje, a degradação moral, a corrupção política e de tragédia espiritual que anda ocorrendo dentro do nosso país, no mundo afora, e infelizmente o Brasil, país abençoado por Deus, também entrando na mesma área, na mesma linha de aceitar casamentos homossexuais e aceitar também o aborto e outras coisas mais. Então nós vemos o erro
acontecendo hoje, infelizmente, há um preço para a nação pagar. A nação paga a toda vez que aceita-se coisas erradas. Há um povo que não aceita, eu e você não aceitamos, mas mesmo assim o país paga, a nação paga. Então se preparem para pagar todo o preço, porque estão saindo fora da direção de Deus, estão saindo fora da direção do cristão que deveria ter. Tá? Olhando aqui, Deus separou homens investidos de autoridade para divertir o povo. A missão deles baseada nos princípios morais e espirituais. Nós vivemos a Bíblia é a nossa regra de fé, os princípios morais e espirituais. Nós devemos viver segundo a Bíblia Sagrada. Mateus Felipe está por ali, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a minha mãe também, que eu vou pedir para ela vir aqui na câmera. Né, Mateus? Eu vou trazer minha mãe para aparecer aqui na câmera, daqui a pouquinho. Mas continuando aqui, a missão deles... Mãe, vem aqui bem rapidinho. Eu só vou parar um pouquinho para aproveitar que ela está aqui. Vem aqui, mostra teu rosto aqui bem rapidinho. Ela está ajudando nós também na mudança. Só apareça lá. Sei que a minha mãe é linda, tá bom? Mas eu só vou mostrar minha mãe, Maria Isabel Vieira, do Espírito Santo. Continuando aqui. A missão deles, baseada nos princípios morais e espirituais ordenados por Deus, era de pregar contra as práticas pecaminosas da sociedade. É o que nós estamos vendo hoje. Então você como ensinador, pregador, você que ensina os juvenis aí, vamos ensinar mesmo e ir contra toda distorção bíblica, todas essas abominações que hoje têm surgido. Diz aqui, também ademoestar a nação para que voltasse ao Senhor. Os profetas surgiram de classes sociais diversas. Isso que é interessante, a linguagem deles, porque camponeses, nobreza, clero, religioso, sacerdócio, então eram de várias classes sociais. Por isso que era uma linguagem legal, uma linguagem diferente, e eles falavam a linguagem que eles eram ensinados e criados. Depois aqui diz também na lição, o comentarista fala que todos tinham o mesmo objetivo, anunciar as verdades de Deus. Era o objetivo do profeta, dos profetas, todos, profetas maiores e profetas menores. Quando a apostasia chegava e a quebra da aliança com o Senhor se instalava na sociedade, Deus levantava os profetas para ir lá. Até que, quando nós vemos aqui uma passagem interessante, quando Davi foi ungido rei, Samuel, quando chegou para falar com Jessé, perguntaram para ele se era de paz que ele estava chegando. Porque um homem segundo Samuel aparecer lá e falar, ai, qual é o trato que querem fazer? Deus quer fazer com o povo. Então havia um medo terrível quando chegava um homem de Deus, um profeta de Deus, porque alguma coisa tinha para falar. Então, é de paz que o Senhor vem aqui? Não, eu vim para sacrificar. Então, havia um medo. Então, ele levantava profetas com voz de arrependimento e de conserto de vida. Embora o juízo de Deus fosse o centro da sua mensagem, a misericórdia e o amor do Altíssimo, ele alcançava e alcança todas as vidas hoje ainda. Mateus, falta quanto tempo aqui no vídeo? Agora que ele voltou aqui, só para a gente saber aí. Beleza, vamos continuar aqui. Como vocês já sabem toda a história, quem acompanha esse canal, sabe que são os minutos ali que acabam rapidinho. Os 12 livros dos profetas menores revelam o tempo e o povo a quem cada mensagem foi dirigida. Ele fala de um quadro abaixo aqui, eu já vou ler esse quadro porque eu quero entrar no tópico 2, pré-exílio babilônico. Então, profetas, Joel, Miqueias, Abacuque e Sofonias no reino de Judá. Amós e Oséias no reino de Israel, Jonas, Naum e Obadias, nações diversas. E pós-exílio babilônico, Ageu, Zacarias e Malaquias, judeus remanescentes. Tópico 2. Quem eram os profetas menores? A razão dos 12 profetas serem chamados menores. Então, primeiro, por que eles são chamados menores? Porque eles eram pequenininhos? Era por isso? Os profetas maiores porque eram altão? Seria isso? Por que os profetas menores tinham essa designação aqui? Porque eram chamados menores.
Diz aqui que eram profetas menores porque foi uma designação dada por Agostinho. Agostinho que colocou o nome menores. Por quê? Porque no século IV depois de Cristo, ele colocou para designar, não também a importância que é menor do que os do profeta maiores. Não, mas os profetas menores, os 12 é por causa de designação, porque eram menores os livros. Por isso, porque os livros eram menores. Mas a sua importância é igual à dos profetas maiores. Então, por isso, Agostinho, lembra bem, Agostinho no século IV depois de Cristo, que designou. Daí aqui, não se relaciona com o grau de importância atribuído a eles, pelo contrário, uma vez que compõem as escrituras sagradas e pela relevância de seu conteúdo. Daí fala aqui, 2 Timóteo 3,16, você dá uma lida aí na sua Bíblia Sagrada. A nomenclatura profetas menores é denominada assim pelos seguintes motivos. Daí ele diz aqui, a comentarista Débora, diz aqui, a quantidade de capítulos e versículos são menores se comparada a dos livros de Isaías, Jeremias, Ezequiel e tal. Segundo os escritos mais antigos, mostram os 12 livros em um só volume. Então tem mais isso aqui, que segundo os escritos mais antigos, ou seja, segundo o cânon hebraico, o cânon hebraico do Antigo Testamento, é chamado o livro dos 12. Então, o cânon hebraico chamava de o livro dos 12. É que é o centro, daí fazem esses barulhos aí, não ligue, tá? Então, é o livro dos 12. Provavelmente agrupados por Esdras e a grande sinagoga lá em 425 a.C. Provavelmente por Esdras em 425 a.C. No cânon hebraico do Antigo Testamento, que era chamado o livro dos 12, era um volume só, tudo separado, o livro dos 12. Aqui nós vemos então também, para conhecermos de maneira mais panorâmica, observaremos aqui o perfil de cada um. Vamos ver aqui então, primeiro, Oséias, nome, salvação, Joel, Jeová é Deus, Amós, Levar, Obadias, significado do nome, estou falando aqui para vocês, servo do Senhor, Jonas, pomba, Miqueias, quem é como o Senhor, Naum, cheio de consolo, Abacuque, a abraçar, Sofonias, o Senhor esconde, Ageu, festivo, Zacarias, Jeová se lembra, Malaquias, meu mensageiro. Então nós vemos aqui o nome, o significado dos 12 profetas menores, é o significado. Tem mais alguns detalhes a respeito deles, mas eu não vou estar até falando pelo fato que nós estaremos durante esse trimestre falando a respeito de cada um deles e para quem que eles estão entregando a profecia. Tópico 3. O propósito e a mensagem dos profetas menores. Vamos lá. De acordo com a Bíblia, as profecias são mensagens de Deus para com os homens, para edificar, exortar e consolar. É o que eu tinha falado em 1 Coríntios 14:3. O propósito hoje dos profetas menores lá, mas também do propósito hoje da mensagem de Deus. Da mensagem de Deus para nós. É edificar, exortar e consolar. Deus fala de diversas formas por meio das Escrituras, de umas circunstâncias, a voz do Espírito Santo ao coração e também por intermédio de pessoas escolhidas. Tem gente que não acredita em profecia, quando é usado alguém para falar, olha, Deus manda dizer isso, o Senhor manda dizer isso. Eu mesmo tenho visto, muitas pessoas já me entregaram muitas profecias mesmo, e Deus tem me guardado, me cuidado, e nós, pentecostais, devemos acreditar. Eu acho que o pessoal deixa de acreditar muitas vezes. O pessoal
O pessoal está na igreja, mas não acredita em profecia, não acredita em línguas estranhas, e nós precisamos acreditar, nós precisamos crer. Deus é o mesmo e o espírito dessa profecia vindo de Deus ainda ocorre. É claro que por causa de algumas profetadas, alguns profetas que não são de Deus, eles acabam falando coisa que não se deve falar e acaba gerando desconfiança de muitos e muitos deixam de acreditar. Embora 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3, explica para a gente observar o profeta que entregou, os frutos dele, quem é ele, observar aí para analisar bem se esse profeta tem sido usado por Deus ou não. Então nós somos ensinados, só não faz quem não quer a forma que já fomos ensinados. Vamos lá, continuando aqui, a Débora, nossa irmã Débora, que é a comentarista, diz aqui, ó, por conseguinte, o apóstolo Pedro fala sobre a multiforme graça de Deus. E aí ela cita que a multiforme, que vem da palavra do grego poikilos, que significa muitas cores, ou seja, uma variedade. A multiforme de Deus, ela não se prende à ideia de alguns ensinadores, é só isso, Deus não fala, Deus não faz. Por fora totalmente, Deus, ele faz o sobrenatural, Deus é Deus. Quando nós deixamos de acreditar em Deus, Deus, nós vamos querer explicar muito ele, vamos querer dar a explicação total sobre Deus. Se a gente conseguir explicar totalmente Deus, ele passa a não ser Deus, porque é mistério, Deus é Deus. Ele nos revelou, Deuteronômio 29 fala sobre as coisas reveladas são para nós. O resto que não foi revelado não é para ser revelado para nós. E muitas pessoas querem tentar achar explicações assim totais. Meu Deus do céu. Até eu gosto de citar muito isso daqui. Tem muita gente que começa a estudar teologia e pega e fala assim, bem, eu estudo teologia, agora eu quero explicar melhor tal, e começa a deturpar tudo. Não é, nós estudamos teologia para aprender, temos que estudar mesmo. Graças a Deus, pela honra e glória do Senhor, eu tenho bacharelado lá pela Faetade, um abraço para os nossos irmãos da Faetade, eu já mandei esses dias até para os irmãos de lá. E tenho um outro bacharelado pela Unicesumar, uma faculdade secular. Eu tenho esses 2 bacharelados. E aí? Porque eu tenho agora, eu deixo de acreditar em Deus, eu deixo de acreditar nos milagres de Deus? Não. O problema é que muita gente começa a estudar e eles exageram. Por quê? Eles começam a estudar e não oram, não buscam a presença de Deus. Eles se tornam pessoas formais. Deus está falando, eles não vão ouvir. Agora tem gente que ora, igual eu gosto de ir no monte, orar, ora e não estuda. Se torna um fanático exagerado. Até começa a achar pecado em tudo que é coisa, irmãos. Pecado, eu ri, pecado. Começam a achar pecado em um monte de coisa, para vocês terem ideia. Então nós temos que ter o quê? A multiforma de graça nos alcança. Só que nós temos que ter equilíbrio. Estudei teologia? Estudei. Se Deus quiser, eu vou estudar mais ainda. Tá? Estudei? Ótimo, glória a Deus por isso. Mas eu tenho que estudar, mas eu tenho que orar também. É pecado ir no monte? Não, eu tenho que orar no monte se eu quero também. Equilíbrio, oração e estudo. E aqui fala da multiforme, da multiforme graça de Deus, que fala aqui, ó, a variedade das formas de Deus usar pessoas para manifestar a graça aos seres humanos. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus usa aquele que é analfabeto, usa poderosamente. Deus usa aquele que é formado, que tem um curso superior, usa poderosamente. Então, na verdade, nós temos que entender que Deus usa todos, mas também temos que entender que aqueles que estudam, por favor, pé no chão, pessoal. É duro a gente encontrar teólogos que estudam e querem pisar em todo mundo. É só misericórdia de Deus, senti falar isso. Só misericórdia de Deus, tá? Então vamos lá. A multiforma de Deus é para todos. Vamos estudar. Se tem condição de estudar, estude. Não tem condição de estudar? Estudar, que eu falo curso de teologia. Vai pela Bíblia, vai ler, vai estudar. Mas se você tem condição de fazer um curso de teologia, faça. Não tem, Deus vai te dar graça também, vai te dar meios para você, se tem esse desejo tão grande de estudar. Tá bom? Vamos lá. A mensagem dos profetas é distinta para o ouvinte em cada tempo. Até eu queria citar aqui, eu comentei com o pessoal, o livro aqui, ó, Profetas Menores da Itália. E tem também do IBADEP. O IBADEP é o curso de teologia aqui do Paraná. Eu fiz esse curso também. São livros que citam sobre profetas menores. Eu quero ver no decorrer dessa lição, eu vou ver se eu cito alguns livros também dentro das aulas, para que vocês procurem, leiam, tá bom?
Mas aqui eu achei interessante dentro desse livro, na maior parte, as profecias se cumpriram gradativamente. As orações dos profetas focalizavam 4 fases da história. Quais são? Os dias da profecia, o futuro próximo, cativeiro e retorno, o futuro mais distante, Cristo, sua vida e missão, e o dia do Senhor, tribulação, milênio, juízo, novos céus, nova terra, ou seja, os últimos dias que a gente estudou sobre isso na lição anterior. Então, 4 fases, dentro da história, 4 fases sobre as profecias. Vamos continuar aqui. Está quase acabando. Então, para cada tempo, mas em suma, podemos destacar pelo menos 7 características do caráter divino que ele nos apresenta. Primeiro, o amor persistente e perdoador de Deus. Segundo, a necessidade do arrependimento. Terceiro, o julgamento diante dos pecados cometidos. Quarta, a misericórdia incomparável de Deus. Quinta, a confiança no Deus que dá a última palavra. Sexto, os rituais não substituem a justiça, obediência e santidade. E por último, a restauração do templo e do compromisso com o único Deus. Então, aqui fala da história dos profetas menores. Embora os profetas tenham se dirigido a destinatários específicos, não podemos esquecer que a palavra de Deus é atemporal e viva para os nossos corações. Então, é por isso, é para nós hoje. Paulo relata isso em sua epístola, como eu já citei aqui. Tudo que está registrado no Antigo Testamento tem a finalidade de nos ensinar a ter esperança. Romanos 15:4. Então, é isso, queridos. É isso. Essa é a lição, hoje mais uma apresentação da lição número 1. Espero que você curta lá, dá um like e divulgue. A lição 2 vai ser sobre Oséias, o relacionamento de Deus com o seu povo. Mas curta lá, dá um like. Eu tenho notado no meu vídeo, e de vários amigos meus, e vários vídeos aí, eu tenho notado que tem diminuído o pessoal de curtir, o pessoal de assistir. E isso é preocupante, porque eu acho que o pessoal tem deixado de buscar e ensinar. Ou o pessoal também não tem gostado das aulas. Então, se você não tem gostado também, aí infelizmente, né, Matheus Felipe, daí não tem como resolver isso, né? Aí temos que deixar que você dá o seu like e divulgue. É isso que eu e os meus amigos que temos feito o vídeo esperamos. O Matheus sempre fala, se 10 assistir, ou menos, até ele fala, se 1, né? Se 3 assistiu, 1, não sei como ele falou, assistir já está valendo, porque é a obra do Senhor. Concordo com o evangelista, futuro evangelista Matheus Felipe do Espírito Santo. Mas a gente quer ver isso sendo divulgado e alcançando várias pessoas. Eu agradeço em nome de Jesus. Eu quero mandar um abraço para todos os adolescentes do Brasil e do mundo. Adolescentes, juvenis, pessoal, eu como líder adolescente aí, amo adolescente mesmo. Os adolescentes são um pessoal abençoado. Alguém me pergunta, é difícil lidar com adolescente? Eu quero dizer para você que é muito difícil lidar com os pais deles, porque eles são uma bênção. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus, a paz do Senhor, e nos ajude na divulgação. Nós precisamos para o reino. Deus abençoe até.